Fala pessoal, tudo bom? Eu tenho vindo aqui periodicamente para compartilhar um pouco o que tem sido a experiência de leitura dos irmãos Karamazov, e hoje eu quis voltar aqui porque eu atingi mais uma marca, eu passei dos 50%. Aliás, eu notei que compartilhar paulatinamente a experiência está sendo um tanto mais prazeroso do que pensar numa resenha geral, num apanhado geral após a leitura, porque acontece tanta coisa que a gente não vai conseguir compilar, pelo menos a contento, num único discurso, num único vídeo ou num único texto. E eu estou gostando de fazer desta forma, cabe muito para uma leitura de fôlego, né? E a minha grande alegria é que eu passei a marca dos 50%. Na verdade, já faz alguns dias, o livro tem mais ou menos 1000 páginas, pelo menos a versão que eu tenho, edição da editora 34, em 2 volumes, e eu estou na página 620 mais ou menos, então cheguei até mais ou menos 60%, e queria compartilhar então essa alegria de ter chegado nessa marca, né? Passado da metade da montanha nessa escalada, e falar um pouco o que tem sido essa experiência de leitura, aliás, muito proveitosa. Eu estou gostando bastante, gosto muito de literatura clássica, gosto especialmente dos russos e especialmente do Dostoiévski, né? Ele está ali entre meus 5 escritores favoritos, né? Aliás, entre os 3, muito provavelmente, Dostoiévski, Tolstói, e um que não é russo, é alemão, Thomas Mann. E o que eu percebo em Os Irmãos Karamazov, até o ponto que eu alcancei, até onde eu avancei, é que é uma obra muito detalhada, e eu percebo uma habilidade fantástica, né? Uma habilidade assim dos grandes gênios da arte literária de equilibrar muito bem, nesse caso específico, trechos de profunda reflexão, daquelas reflexões mesmo, daquelas reflexões que não são abstração por abstração, não são uma filosofia vã e inócua, mas, aliás, se o fosse, não seria filosofia, né? A filosofia está aí para desconfortar e fazer a gente pensar, mas uma filosofia por meio da qual a gente consegue transmitir, traduzir e auferir disso lições concretas, lições de vida, coisas que a gente pode aplicar na vida da gente, né? Lições morais que são atemporais. Aliás, uma característica dos grandes clássicos, inclusive, né? Então, ele se aprofunda muito, por meio dos diálogos, inclusive, ele vai inserindo a filosofia dele, vai deixando isso muito explícito, ao mesmo tempo que ele também se divide, se alterna com novelões. Então, aquelas coisas que a gente vê e quer acompanhar apenas para saber qual foi o final daquela grande trama, daquele grande drama, enfim, né? Apenas para acompanhar aquela sucessão de cenas que nos deixa assim, magnetizados no que está se sucedendo. Então ele divide tudo isso muito bem no livro, ele alterna muito bem, muita filosofia com muita novela aqui no sentido mais novelesco mesmo, né? Não no sentido literário de novela como estilo de escrita, enfim, no sentido mais técnico literário. Se existe alguma observação que eu posso fazer, até o ponto que eu cheguei, é que na parte das novelas, né, dos novelões, ele se aprofunda muito, detalha muito, e o ritmo é um pouco mais moroso, um pouco mais, nem cadenciado, é um pouco mais vagaroso mesmo, e aí isso torna a leitura um pouco arrastada, porque são cenas que são longas, mas não existe tanta coisa acontecendo. É a novela pela novela, não se extraem mensagens específicas desses trechos, e talvez isso torne a leitura um pouco cansativa. Mas ainda assim, né, eu vejo com ótimos olhos, como uma grande vantagem do livro esse alongamento, né? E talvez eu esteja sendo um pouco chapa branca aqui, mas porque eu tenho a predisposição de gostar muito da literatura russa, e especificamente do Dostoiévski, mas o alongamento dessas cenas, elas permitem um melhor aprofundamento na construção do enredo, das cenas, dos personagens. O Dostoiévski trabalha muito com caracterização direta e indireta, né? A caracterização indireta é aquela que não se fala explicitamente aquilo que se quer transmitir. Então, a caracterização direta seria: ele é corajoso. A indireta, só para dar um exemplo muito singelo, ele enfrentou o medo e fez tal comportamento, como inclusive eu estou fazendo agora aqui, de me expor para falar perante a câmera, né? e depois colocar na internet. E como ele trabalha muito com a caracterização indireta, o que permite
ao leitor o desafio da criticidade, da atenção, da interpretação, né? As coisas não são ditas diretamente, o alongamento das cenas, mesmo naquelas em que não acontece tanta coisa ou não existe uma mensagem subjacente, tudo isso também rema em favor da profundidade da obra. Então tudo é muito bem construído. Mas passando um pouco da metade da obra, e não vou dar nenhum spoiler aqui, aconteceu uma cena que talvez leve a história, a narrativa para um lado mais policialesco, talvez até de algo forense, e que parece que vai imprimir um outro ritmo para a história. Então é uma parte que está magnetizando mais, está prendendo mais a atenção, e eu tenho a impressão que agora a leitura vai ser mais frenética em seu ritmo, né? Talvez frenética não, mas vai imprimir um ritmo que seja mais eletrizante. E realmente acontece uma cena aqui que dá um outro contorno, um outro colorido para a história, que até então seguia num ritmo mais de marasmo, não no sentido pejorativo, mas mais no sentido de construção filosófica dos discursos, uma construção das cenas pelo retrato do cotidiano, mas agora realmente aconteceu uma coisa que é abrupta no sentido de ponto de virada e que eu acho que vai imprimir realmente um ritmo que vai acelerar a própria leitura por conta do quanto o leitor vai poder ficar vidrado naquilo. Vamos ver, né? Eu estou em 60%, logo eu volto para dizer como está continuando a leitura, acho que não volto só no final, volto antes, vamos ver. Mas, de todo modo, queria deixar essas impressões aqui já registradas, porque muito provavelmente, quando terminar a obra, eu não vou ter em mente tudo que passou, porque quando eu terminar a obra, muita coisa que eu li no começo ou no meio já vai ter se dissipado, vai ter evaporado, mas então é uma forma de deixar os registros bem documentados, fazendo na forma de compartilhamento a conta-gotas. E é isso. Então, espero que vocês tenham apreciado um pouco aqui o compartilhamento de impressões parciais, já deixei outras aqui antes, e vamos em frente com todas as dificuldades de um livro como esse, e também dificuldades que concorrem com as dificuldades do dia a dia. As coisas estão evoluindo, estão avançando, e a gente chega até o fim, sem pressa, né? Não acho que vai ser rápido, por mais que eu tenha passado da metade, mas ainda assim chegaremos ao topo da montanha, e eu ainda volto aqui para compartilhar mais e mais. Até mais, uma ótima noite, né? Eu estou aqui já no horário noturno, então uma ótima noite, mas se chegar para você aí do outro lado do vídeo como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom fim de semana, um bom feriado, sinta-se cumprimentado. Até mais. Cumprimentado ou cumprimentada. Até mais.